Oi, pessoal, meu nome é Tainá Coutinho. Olá, pessoal, meu nome é Roberta Almeida. E nós somos do Jus Desesperande. Hoje é a estreia do nosso primeiro podcast, estamos muito felizes. Estamos muito felizes, amiga, foi mal, esqueci. E hoje temos uma convidada super especial, a cara desse podcast, a cara desse canal, que a gente fez questão de trazer pra essa estreia, porque tem tudo a ver. Mas antes disso, a gente precisa falar e agradecer aos nossos patrocinadores, apoiadores, que acreditaram nesse projeto. É um projeto que tá iniciando, mas com muita garra, com muita dedicação, vai dar certo. Já dá certo, porque começamos grande, né? Isso aí. Esse é nosso lema aqui, vai continuar sendo. Então, um agradecimento especial pra Bela Estampa, que ajudou a gente nas canecas. Vocês vão ver também no presentinho do convidado, que vai ser ótimo. Temos o que também? Temos a make da Luísa Moscon, né? Arrasou. Que nos preparou para esse dia. Estamos chique, gente. Temos buffet Cia, que inclusive eu sou a pessoa que vai mais comer nesse rolê todo que vocês vão acompanhar. E temos aquela cervejinha, né? Geladinha, 9 estrelas. Inclusive, pessoal, o Alto Posto do Contorno de Cariacica tá inaugurando esse mês. Então tem chopp gelado, chopp de vinho. Passa lá naquele happy hour pra conferir. E vocês vão conferindo aqui os nossos parceiros durante toda essa gravação, esse podcast. Então fica aqui com a gente. Além do look maravilhoso, né? Estamos sendo vestidas pela Zenaia. Produzidas. Isso aí. Então, pessoal, vou deixar agora a Roberta apresentar a nossa convidada. Ela vai conversar um pouquinho com a gente aqui sobre advocacia, digital, marketing, tudo aquilo que o estudante e o jovem advogado gosta de saber. Estamos aqui com a Camila Pim, ela é presidente da Jovem Advocacia de Castelo. Conta pra gente um pouquinho da sua história, se apresente. Oi, meninas. Primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui. É uma honra falar para os jovens advogados, estudantes de direito, sobre assuntos tão importantes, pertinentes à advocacia e ao marketing. Então, vamos lá. Eu me chamo Camila, tenho 26 anos, estou há 4 anos na advocacia e mais ou menos esse tempo produzindo conteúdos nas redes sociais. Então, eu me formei, peguei a minha carteirinha da OAB e pouco tempo depois começou a pandemia. Então, eu tive que pensar numa alternativa para eu me destacar na advocacia e conseguir prospectar clientes. E aí eu pensei, por que não começar a estudar marketing, né? Porque eu sempre gostei muito das redes sociais, usava como entretenimento, né? Para acompanhar a vida dos outros. Mas eu descobri que é uma excelente ferramenta de trabalho. Então, na pandemia, eu tinha o meu escritório, né? E eu decidi seguir a carreira solo. Autônomo. É, isso. Carreira solo agora. Isso. Artista. Eu iniciei, na verdade, como associada. E 2 meses depois, eu segui a carreira solo, como advogada autônoma. E aí, não tinha, né, clientes, não apareciam os clientes, até por conta da pandemia, como eu disse. E eu precisei encontrar essa outra alternativa. Então, eu comecei a estudar sobre marketing, comecei a fazer cursos e comecei a auxiliar outros advogados. Inicialmente, a minha pretensão era de prospectar clientes, mas eu vi que o que eu estava passando ali na internet estava ajudando muitos advogados e muitos estudantes de direito. Então, pensei que seria, né, uma ótima que eu continuasse fazendo isso. Então, foi assim que eu comecei na produção de conteúdos, comecei a me destacar na advocacia, porque, querendo ou não, o marketing, ele influenciou muito na minha carreira, porque eu moro numa cidade pequena, eu atuo no interior, então, isso fez com que eu recebesse muitas indicações de outros colegas advogados para a área que eu atuo, que é a área criminal. Legal, Camila. Obrigada por essa introdução. Mas antes disso, a gente quer te oferecer, né? Sábado, gente, gravando em pleno sábado, uma cervejinha, né? 9 estrelas. Merecido. Muito, muito merecido, Temos um né, presentinho gente? pra você também, um mimo. Esse aqui pros você nossos pode usar pra convidados. beber água, mas depois pro cafezinho do dia a dia, que a gente sabe que você gosta, tá? Que a gente acompanha, seguidora. Não é, assim, um café, nem 2 cafés, são muitos cafés, né, durante o dia. Mas calma que essa é grande, senão, minha filha, você vai, ó, energizar. Mas tá bom, né? Jovem advogado é elétrico, gosta Vamos mesmo abrir de... aqui pra mostrar? Pode pro abrir, pessoal? fica à vontade. Spoiler.
Faça muitos stories, nos marquem. Isso aí. Com Pessoal, certeza. então, enquanto a Camila abre pra mostrar pra vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem aqui nos comentários quem vocês querem ver aqui no podcast. É um podcast voltado para a área jurídica, mas a gente vai falar aqui sobre muitas outras coisas, né, Roberta? Saúde mental, mulher, feminilidade, OAB, enfim, tudo aquilo que a gente gosta e que a gente precisa saber pra iniciar aí nessa profissão, que é árdua, mas é encantadora, né? Vou dizer assim. É verdade. Adorei meu presente, meninas. E Camila, conta como que foi o start desses 2 meses como associada para seguir a carreira de autônoma. Como você acordou um dia e falou assim, quero ser autônoma. Como que foi isso? Não foi assim. Muito pelo contrário. Enquanto eu estava na faculdade, eu não tinha pretensão de abrir o meu próprio escritório. Tinha, mas não era um sonho assim, distante, né? Eu pensava, daqui uns 5, 6 anos eu abro o meu escritório, eu vou conseguir me estruturar e eu sigo a carreira solo. Só que é muito bom a gente trabalhar em outros escritórios, a gente ter contatos com pessoas e profissionais mais experientes. Só que nem sempre as ideias batem. Nós que somos novas temos muitas ideias, então a gente se forma e a gente quer logo colocar tudo em prática. Sim. Mesmo não tendo tanto conhecimento do que é a prática, do que é a realidade mesmo, a gente quer fazer tudo acontecer. E aí eu via algumas coisas que eu não poderia, obviamente, chegar e falar, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, porque não era o meu escritório. Eu estava ali, né, atuando numa área para complementar ali dentro daquele escritório, mas foi muito ótimo, eu adquiri muito conhecimento, isso me ajudou muito, não tanto o conhecimento na área criminal, porque esse escritório não atuava no criminal, mas gestão, organização, atendimento, isso tudo, precificação, contratos. Aquilo que a faculdade realmente não ensina, Exatamente, né? coisa que a gente não aprende na faculdade. Então, me agregou muito nesse sentido. Mas eu pensei, bom, se eu não posso mudar, né, é melhor eu pegar o meu conhecimento, pegar tudo que eu aprendi e colocar isso no meu negócio. Então, eu comecei a me organizar, procurei sala, procurei um ponto, né, de referência ali na cidade. Minha sala ficava na frente do fórum, exatamente na frente do fórum, no prédio comercial. E foi muito legal a experiência também. Hoje, eu continuo como advogada autônoma, mas eu não tenho mais o espaço físico. E podemos até falar sobre isso também. Sim. Não tenho o espaço físico, graças ao digital que me permite trabalhar mesmo sem ter esse espaço físico. Eu consigo prospectar esses clientes mesmo não tendo esse espaço físico. E isso é ótimo, né? Porque às vezes a gente, na faculdade, a maioria das pessoas que se formam tem vontade de ter o próprio escritório. E às vezes até abrem logo o próprio escritório, na luta ali, com ajuda, ou com sociedade com um amigo, e abrem um espaço físico achando que aquilo é super importante, porque antigamente era, né? Você ter uma sala bonita, pra você atender os clientes, o espaço físico importava demais, o ponto comercial importava demais. E aí a gente vem com essa cabeça, nossa, eu tenho que formar, eu tenho que abrir meu escritório. Só que hoje o digital permite que você não precise desse investimento no começo. Exatamente. Como é que você fez pra começar a prospectar esses clientes e percebeu assim, caraca, eu não preciso estar gastando dinheiro com aluguel pra ter um local, porque eu posso advogar em casa e atender meus clientes em outro local. Como é que foi isso, essa transição? Foi tanto pelo meu posicionamento nas redes sociais, como por indicações de outros colegas e indicações de próprios clientes. Então, acho que a gente sempre deve estar preocupados com isso, com a nossa imagem, porque é assim que as pessoas vão se sentir livres para indicar a gente, porque conhece e confia no nosso trabalho. Então, quando eu saí desse escritório, eu saí já conhecendo outros advogados. Então, no início, isso foi muito importante para mim, porque eu recebia muitas indicações. O network, né? Exatamente. Então, eu recebia muitas indicações, porque desde o início, eu decidi me posicionar já na área criminal. Eu ia atuar no ambiental, mas como a minha primeira demanda foi criminal, eu decidi seguir no criminal. Então, desde então, eu me posicionei como uma advogada criminalista. E isso, assim, foi muito importante para que as pessoas falassem, não, eu conheço uma advogada criminalista. Sabe? Não é aquela, ela faz de tudo um pouco. Não, eu tentei focar para que eu fosse reconhecida nessa área. Então, sempre que aparecia uma demanda, esses colegas indicavam.
Não, você tocou em 2 pontos muito importantes, que é o posicionamento e essa questão, essa desmistificação da questão do espaço físico, porque é uma das preocupações do jovem advogado. Poxa, eu não tenho onde atender. E hoje, graças a Deus, a gente tem o privilégio de ser atendido, de ter a estrutura que a OAB nos fornece para atender um cliente, né, em vários lugares, uma estrutura muito boa que pode ser utilizada. E o online, ele trouxe, a pandemia trouxe isso pra gente, né? Saber utilizar as ferramentas. Hoje em dia, a gente atende o cliente em qualquer estado, em qualquer lugar. Videoconferência. Até fora do país, se a gente quiser, para fazer uma audiência, para fazer um atendimento. Então, isso realmente é algo muito importante que você falou sobre o online, que você usar isso ao seu favor, e a questão do posicionamento. Muitas pessoas não se posicionam, fica ali por trás dos bastidores, e às vezes o amigo, o vizinho, o colega, até a gente da família não sabe, nem lembra dele na hora ali de precisar de um advogado. Então, realmente, o posicionamento, como ele é importante, né? Sim, tem muitos estudantes e advogados, como eu produzo hoje conteúdos, né, para eles, então, diretamente, sempre eles estão ali tirando dúvidas comigo. E muitos perguntam, Camila, mas se você não tem o seu espaço físico, como que você atende os seus clientes, né? Então, isso para mim não foi uma preocupação. Eu não vejo problema em atender em outros lugares, desde que eu esteja ali reservando, né, a privacidade do meu cliente. Sim. Mas na minha cidade a gente tem uma estrutura muito boa da OAB. A nossa linda a subseção é linda, ela é muito bem estruturada. Nós temos ali todos os equipamentos, tudo certinho para que o advogado tanto faça audiência como atenda, né, os próprios clientes. E mesmo quando eu não faço esses atendimentos lá na OAB, eu vou em alguma cafeteria, em algum outro local mais reservado, e eu posso, assim, dar certeza que isso nunca foi um problema para os meus clientes. Meus clientes nunca questionaram o fato deles não estarem sendo atendidos num escritório, né? Sim. Então, o digital, ele veio mesmo para que a gente expanda aí... Bem expandir. Para que a gente possa expandir aí a nossa advocacia. Como você mesmo disse, né? A gente atende hoje clientes do Brasil inteiro. Tem advogados aí atendendo clientes de fora do Brasil também. Sim. Eu tenho, inclusive, um cliente que é de fora e eu atendo ele só por videochamada. Inclusive, pessoas da própria cidade preferem por videochamada pela comodidade de não ter que ir ao escritório, aí tem que procurar uma vaga, tem que sair. Às vezes a pessoa não tem nenhum meio de transporte, tá chovendo. Às vezes tem clientes que eu marquei presencial, aí se tá chovendo, pede, pode ser online? Sim. Então, isso criou uma comodidade até pro cliente. Exatamente. Eu não sei como funciona na área criminal, porque eu não advogo nessa área, mas na área de família, as pessoas, elas gostam do contato. Mas também nunca ninguém me perguntou se poderia ser no escritório, se não poderia. Eu já mando e pergunto, pode ser aqui no meu escritório? Tem gente que pede pra eu ir na casa da pessoa, porque se sente mais confortável. Sim. Então, essa questão de espaço físico, eu também acho que já foi, assim, caiu por terra. Acho que o jovem advogado não tem que se preocupar com isso no início, tem que se preocupar em oferecer um atendimento de qualidade. O local não importa. Eu acho que a gente precisa ter uma escuta ativa, né? Dar atenção pro cliente. E uma coisa que eu sempre falo, quando a gente tá começando... A gente não tem tantos clientes, né? Ninguém começa com um monte de cliente. Então, aquele cliente que você tiver, que você conquistar, dê atenção, né? Regue ali, esteja disponível para aquele cliente, porque eu tenho certeza que não vai importar onde você estiver atendendo. Sim. Se você estiver disponível, o cliente vai gostar e vai te indicar. Sim. E é muito legal você falar sobre isso, porque as pessoas também têm um certo preconceito com mulher, que é jovem, sozinha, trabalha com marketing. Como é que você lida com isso? Você já recebeu muitas críticas? Já duvidaram? Mais com esse rostinho, né? De bem novinha. Amiga também. Não, a gente sabe. Ainda mais na área criminal. Sim, sim. Como eu falei, a minha prioridade na advocacia é o criminal. Eu sou especialista na área criminal. Então, assim, já fiz muitos atendimentos de clientes, tanto atendimento mesmo, fora dos presídios, como nos presídios. E às vezes eles olham e falam, nossa, doutora, mas a senhora é tão novinha. Uhum. Às vezes eles até perguntam quantos anos eu tenho. Aí falam, nossa, achei que você tivesse menos. Mas assim, a gente quebra isso, né? Esse preconceito, essa discriminação. Não sei se é assim que a gente poderia chamar, mas... Pode até ser uma resistência mesmo, né? Uma resistência, isso. Mas a gente quebra isso com o nosso conhecimento. Eu penso dessa forma. Então, assim, se você mostra serviço para o seu cliente, se você mostra que você vai atender a demanda ali que ele apresentou para você,
não precisa se preocupar com rosto bonito, rosto novinho, com idade, porque o que ele quer mesmo é que você resolva o problema dele. Então, eu sempre fui muito firme nesse sentido de mostrar autoridade para os meus clientes, de mostrar que eu realmente domino o que eu faço, e eu nunca tive problema por conta disso. Eu tive mais, assim, piadinhas voltadas pelo fato de eu produzir conteúdos, né? Tipo, blogueirinha jurídica, coisas assim, mas não são coisas que me incomodam também. E às vezes, Camila, eu já percebi, porque eu crio conteúdo também, né? Não com tanta frequência quanto você, mas eu já percebi que às vezes esse próprio preconceito vem de pessoas da classe, né? Vem de pessoas que estão ali também na advocacia, pessoas que não têm, que têm um pouco a mente bitolada, que acham que a gente está infringindo as regras, sem saber realmente das regras, que hoje foram, né? Foram abertas um pouco. Sim. A gente pode produzir conteúdo, desde que seguindo todos os padrões éticos da OAB, mas você teve esse problema com colegas que criticaram ou que fizeram essa piadinha? Eu já, assim, igual eu falei, piadas mais no sentido de, blogueirinha e tudo mais, mas no intuito de me prejudicar, ainda não tive ninguém, espero também que eu não passe por esse problema. Já vi colegas infringindo, né, as normas aí de ética da OAB, mas a gente segue, né? A gente segue também, não eu acho que todo mundo tá ali na internet para aprender também. Então, se eu chegasse ali e falasse, não, você não pode fazer isso, não é assim, às vezes eu estaria até, assim, desanimando essa pessoa de seguir na carreira dela, até de produzir o conteúdo, sendo que ela pode muito bem aprender que aquilo ali não é o certo, não é aquela forma certa. Então, eu prefiro mesmo servir como esse instrumento para ensinar e falar, não é assim, o caminho é esse. E colocar a pessoa ali. E você aborda esse tipo de conteúdo? Assim, ensinar como fazer, botar a mão na massa mesmo, dar dica de, olha, isso pode, isso não pode? Eu gosto muito, assim, de como que eu posso dizer? Não é talvez de forçar a minha criatividade, assim, estimular a minha criatividade. Então, tem muitos produtores de conteúdos, advogados, estudantes, que não sabem o que postar, não conseguem criar temas, definir temas que são importantes. E esse é o seu público, né? Os advogados. Isso, são advogados. Então, eu gosto, assim, de entregar temas prontos, de acordo com as áreas. Sugestões de paletas de cores para Instagram, até porque isso influencia muito, né? Para que não passe ali uma imagem infantil. Às vezes a pessoa, eu amo rosa, e a paleta de cores é rosa. Não tem nada a ver com a advogada criminalista, por advogada exemplo. criminalista com a cor rosa, sabe? Coisas assim que fazem total diferença no nosso posicionamento. Então, eu gosto de dar dicas que sejam úteis. Dicas tanto do que pode, do que não pode, ou como a pessoa deve colocar aquilo ali dentro do Instagram dela para ela ter mais resultados, para ela alcançar mais pessoas, para alcançar as pessoas certas, porque isso é muito importante também. Sim. Então, às vezes, a pessoa fica ali, produz, não vê resultados, mas não entende. Ou vê resultados, assim, em números, né, gente? Tem muita gente que acha que ainda que seguidor é o que há, né? Aí quer ter 1 milhão de seguidores, mas não tem um cliente, por exemplo. Exatamente. Como é que você explica isso, assim? Tem que focar no público certo e... Com certeza. É até importante, eu gosto de falar sobre isso, porque muita gente quer viralizar, né? As pessoas estão em busca de tudo para que consiga viralizar. E nem sempre viralizar é o melhor caminho. Até porque se a pessoa, ela simplesmente faz alguma trend ali que não tem nada a ver com a área dela, ela acaba atraindo uma audiência que não é interessante para ela. Não é uma audiência qualificada. Não são pessoas que podem se tornar clientes. São pessoas que talvez viam um vídeo, nossa, ela dança bem, nossa, ela é bonita, vou seguir. Mas o seu interesse não é esse. O seu interesse é vender um produto. É vender um produto, né? É prospectar um cliente, é mostrar ali, criar a percepção de autoridade na cabeça dessas pessoas. Então, é preciso fazer da forma certa para que consiga, né, atingir aí o objetivo final, que é vender, que é prospectar clientes. E Camila, nós sabemos que você hoje está como presidente da Jovem em Castelo. Conta pra gente como está sendo a sua experiência como presidente lá numa cidade, né, de interior. Conta pra gente. Olha, foi assim, uma honra quando eu recebi o convite para presidir a Comissão da Jovem Advocacia. Eu acho muito importante nós, como advogados, estarmos ali inseridos, né, dentro do sistema OAB. Abrem muitas portas a nossa participação. Sim. Você
se torna conhecido entre outros colegas, a questão da indicação, que eu falei, isso é muito importante, porque hoje todo mundo está querendo se especializar, todo mundo está querendo ser referência em uma única área. Então, se você é advogada previdenciarista e você tem uma demanda criminal, você já sabendo que eu atuo na área criminal, você vai pensar e vai indicar, né, esse cliente para mim. Então, isso é muito importante, porque se esse advogado fica ali dentro da casa dele, dentro do escritório dele, sem conhecer pessoas, sem fortalecer o networking, essa pessoa não vai conseguir prospectar clientes, sabe? Então, é muito importante essa participação. Para mim, foi super especial, porque conheci outros advogados, conheci jovens advogados. Eu posso continuar esse meu trabalho da internet também com esses advogados. São potenciais clientes e potenciais parceiros, né? Olha, vou indicar você a Camila, que ela me ensina muito aqui. Ela é presidente da Jovem. Eu sempre falo isso. O sistema OAB, ele não te dá... As pessoas perguntam, quanto que você ganha, né? Já te perguntaram isso pra ser presidente? Nossa, tá ganhando bem, Tá ganhando bem. E as pessoas, as pessoas perguntam isso porque eu acho que a pessoa que foca sempre no resultado financeiro imediato, ela tem um pouco a mente limitada. Porque a gente vive numa sociedade muito imediatista, mas a gente precisa enxergar a longo prazo de que o retorno financeiro, no primeiro momento, ele não é o mais importante. Sim. É muito melhor você caminhar, ter um caminho de construção de autoridade, de conhecimento, de network, de parcerias, para lá no final, o resultado financeiro que vier ainda maior do que você visar um resultado financeiro imediato. Então, eu acho que as pessoas que entram no sistema OAB ou que começam na advocacia visando o resultado financeiro imediato, elas estão deixando de caminhar para uma coisa muito maior que tem lá na frente. Eu entendo que tem pessoas que, assim, nossa, eu preciso começar a trabalhar agora porque eu tenho que pagar meu aluguel, porque eu tenho que isso. Isso tá tudo bem, a gente tem que fazer isso mesmo. Sim. Mas a gente tem que saber que a advocacia ela é uma profissão de meio e que você precisa plantar, né, pra lá na frente colher. O jovem... Gente, eu lembro que eu iniciei na advocacia assim, eu falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro. O que é isso? Preciso ganhar dinheiro. E aí, na primeira, eu já produzia conteúdo antes de me formar. No primeiro mês que eu peguei minha carteira, eu fechei um contrato. E esse contrato foi com uma cliente que é minha cliente até hoje. E ela me pagou R$5.000 à vista. Ou seja, 4 anos atrás. R$5.000. Rica. R$5.000. Jovem advogado, tô rica. Passei mal. Falei com meu marido. Falei assim, caraca, se todo mês eu fechar um desse, eu tô rica. Achei o caminho. E aí, passou um segundo mês, eu não fechei nenhum contrato. Passou o terceiro mês, não fechei nenhum contrato. No quarto mês, eu comecei a chorar. Falei, não quero mais advocacia. Por quê? Porque quando eu ganhei 5 mil lá, peguei, gastei, torrei os 5 mil. Achando que todo mês, fiquei né? 2 meses sem receber nenhum real, gente. Nenhum real. Eu trabalhava nos processos do meu esposo, que eu trabalhava com ele. Mas não eram os meus clientes. E assim, como a gente era casado, aquilo ali era nosso. Mas não era meu salário, entendeu? Uhum. E aí, o jovem advogado também precisa ter essa maturidade, né? De uma organização financeira. Como é que você faz isso hoje em dia? Assim, você tem uma reserva? Você já ou ainda está aprendendo essa gestão? Você aprendeu sozinho? Aprendeu no escritório? Como que foi? Eu vou ser muito sincera aqui que a minha gestão financeira, ela não é a melhor. Mas deveria importante. E vai ser, porque é o que eu pretendo, é um objetivo, essa organização para esse ano. Mas eu tenho, assim, muita noção do quanto eu trabalhei. E a gente não trabalha só dentro do processo, né? A gente trabalha para prospectar aquele cliente. Então, é um processo, assim, longo até você receber aquele dinheiro. Então, é aquilo. A gente não tem tanta estabilidade, então a gente precisa se organizar para que não falte, né? Sim. Então, você saber, eu ganhei 5 mil, então, tanto eu tenho que guardar, porque eu não sei quanto que eu vou receber no mês que vem. Então, eu penso muito nisso. Tem que colocar o pezinho. Eu sou pisciana, mas eu sou pisciana também. Só que eu tento colocar o pezinho no chão Você de vez em quando. Dia? 17 de março. Eu sou 19. Eu tento colocar o meu pezinho no chão de vez em quando. A gente não pode gastar o dinheiro todo, porque não tem como você saber, né? E como é muito importante também falar sobre isso, sobre aprender a gerir. Porque é uma das coisas que, como várias coisas que a gente não aprende na faculdade, gerir um escritório, mesmo que você não tenha um escritório físico, mas você tem que ter uma estrutura de empresa, de escritório mesmo. Às vezes um cliente te procura e fala, você emite notas? Você não precisa ter um espaço físico para emitir uma nota, por exemplo. E às vezes você perde o cliente porque não dá esse atendimento. Então, gestão de como emitir uma nota, como faturar, o contas a pagar, o contas a receber, isso é muito importante. E
é pouquíssimo falado dentro da advocacia. Às vezes a gente fala muito de prospectar o cliente, tá? Ele chegou, e aí? E um contrato bom para depois que ele vai, fecha com você, de repente ele não paga, e aí você executar. E o financeiro. E tem muita gente que pensa assim, o jovem advogado pensa assim, eu prefiro receber tudo 5 mil, mas às vezes não é bom receber aquele valor todo. É melhor você ter 5 clientes que pagam R$ 1.000 do que um cliente que paga 5, né? Então, assim, realmente é uma dificuldade nossa no início, porque a gente não se vê como empresa. Sim. A gente se vê como um advogado sozinho, desesperado, né? E aí a falta de conhecimento, porque a gente hoje tem vários cursos, várias ferramentas de aprender a gerir Inclusive um negócio. na OAB, né? Sim. São vários eventos, né, que agregam muito. É bacana também a gente falar sobre isso, porque às vezes os advogados não sabem onde procurar essa ajuda, né? Obviamente que temos produtores de conteúdo como você, por exemplo, que tem um conteúdo voltado para a advocacia, ou até mesmo para os estudantes, né, que estão ali entre formatura, OAB e tudo mais, e quando sair já querem estar mais preparados. Mas a OAB também oferece um suporte muito bacana, né? Eu sei que eu visitei a subseção de vocês, é linda, inclusive espero voltar. Estou aberta a convites, tá? Mas dá um suporte, não só esse suporte físico, mas também de conhecimento. A gente tem muitos cursos, muitas palestras, workshops. Então, fica uma dica para quem está se formando, para quem vai se formar, participe do sistema, conheça os eventos, procurem pessoas a quem vocês podem se referenciar, né? Como, por exemplo, a Camila. Cria um conteúdo voltado para a advocacia. E entrando nisso também, você acha importante que um estudante, ainda na faculdade, comece a produzir o conteúdo, a se portar como um futuro advogado? Você acha que isso pode ser melhor? Eu me arrependo de não ter produzido conteúdos enquanto eu era estudante. Eu costumo brincar porque enquanto eu estava na faculdade, né, a única coisa que eu postava no meu Instagram era a empada, a maionese caseira. Inclusive, só uma coisinha aqui, ó. Falando em empada, come que tá gostosa. Vou comer. Não fica com medo de sujar o dente, não, porque aqui a gente. Eu tô com medo. Entendeu? Né? Mas aqui, Buffet Cia, né, amiga? Tá muito gostosa a empadinha. Buffet Cia mandando a ver aqui com o nosso patrocínio. Eu sou suspeita porque eu já sou cliente deles há bastante tempo. Trabalham com buffet, casamento, festa de aniversário, churrasco, roda de boteco e por aí vai. Eles são sensacionais. Eu sou suspeita. E aí eu só postava isso no meu Instagram, só tinha isso, comida, às vezes que eu ia pra biblioteca com os amigos, mas não tinha conteúdos. Então, assim, hoje os advogados, os estudantes de direito, eles devem aproveitar dessa ferramenta, que é o Instagram. Não só o Instagram, né, temos aí outras redes sociais também, mas aproveitar para se... Não é um posicionamento ali, né? Mas mostrar que é um estudante dedicado, que é um estudante que faz um estágio, que tá querendo ali ser um ótimo profissional, um profissional de excelência. Então, isso faz total diferença, porque hoje... Quem manda um currículo acha que fica ali só o que está escrito no currículo. Não, quem vai contratar, olha o Instagram, olha as redes sociais, olha ali o que aquela pessoa está fazendo. Então, obviamente, não pode ali se portar como se fosse um advogado, né? Não pode prestar nenhuma consultoria, mas pode sim mostrar a rotina de estágio, a rotina de estudo, rotina de faculdade. Não, e eu penso o seguinte, eu também tenho esse mesmo arrependimento, não de me posicionar, mas de ter consumido esse produto antes, enquanto aluna. Porque há alguns anos atrás já tinha, assim, advogados que se posicionavam, mas não era o meu objetivo, eu não me atentava para esse tipo de inspiração. Vou me inspirar em algum advogado. Isso começou a me despertar depois que eu já era advogada, tá? Peguei a carteira, e agora? Aquela famosa, e peraí, eu tenho que me referenciar aqui em alguém. E aí eu comecei a pesquisar, mas se os jovens advogados, se os jovens estudantes soubessem como é importante, como que isso faz diferença pra gente quando pega a carteira, já realmente se posicionava, já ia saber de frente. Assim, o que eu tenho que fazer agora, Exatamente. né? Peguei a carteira... Como que eu quero ser depois de pegar a carteira? Porque às vezes a gente perde muito tempo ali perdido, patinando no gelo, sem saber pra que lado ir, sabe? Sem saber, às vezes, uma cor de Instagram. Peraí, eu vou fazer meu Instagram como? Profissional, junto com o pessoal e sabe? É difícil mesmo. A gente sabe que é difícil no início. Então, não pensar, não se apossar daquela sou um advogado quando pegar a carteira. Porque se ele tá formando... Vou ser um advogado já, Se eu tô me formando e eu quero aquilo ali pra minha vida, então eu vou ser advogado. Então, peraí, o que eu preciso fazer? Sabe? Então, realmente, isso é uma
é uma questão que os jovens que ainda estão estudando no finalzinho ali da faculdade já podem começar a pensar. Para não ter não tanta só dificuldade. produzir, né? Mas foi igual você falou, consumir também. Inclusive, eu quero deixar um convite, né? Uma dica para quem tá ainda estudando ali no final, fazendo OAB, ou inclusive já se formou e tá nesse dilema aí, ó, peguei a carteira e agora. A gente tem uma comunidade chamada Backstage da Advocacia, que é uma comunidade onde a gente troca informações, network, parcerias, e a gente tem um curso gravado sobre ali, o início mesmo, como peticionar, como precificar, como fazer primeira audiência. Então, você que precisa desse suporte ali, olha, peguei minha carteira agora, não sei o que fazer, com R$100 eu te garanto, você entra nessa comunidade, fica lá por 1 ano, vai querer ficar mais, eu tenho certeza, e você vai conhecer pessoas do Brasil inteiro, vai conseguir trocar experiências. A gente manda, às vezes, um caso lá e fala assim, olha, tô aqui, peguei um caso disso, processo administrativo, alguém já fez? E aí surge alguém que fala, já fiz, é assim, assim. Então, te dá esse suporte no início, então convido vocês a conhecerem. Tá bom? E voltando, assim, pra gente finalizar, que a gente tá falando, amiga, já, a produção aqui já falou assim, uns minutinhos assim, na mão. Mas, eu perdi o que eu ia falar. Cri, obrigada. Não, tô brincando. Mas a gente pode deixar uma dica, né, Camila, pra finalizar. Uma dica aí pra quem é estudante e uma dica também pra quem é jovem advogado, assim, pra começar a criar conteúdo. O que você acha que é... Nossa, primeira, eu sou estudante, eu quero começar a criar conteúdo agora. Qual a primeira coisa que a pessoa tem que fazer? Decidir uma área de atuação. Eu gosto de falar isso porque, assim, tem pessoas que querem falar sobre 10 áreas ao mesmo tempo. E não adianta, porque... Quem é visto como bom em tudo não é visto como melhor em nada. Eu costumo dizer isso e eu acho que é realmente o que faz sentido, né? Então, é definir uma área. Às vezes, tô começando a advocacia, não me encontrei em nenhuma área. Não é possível. A afinidade em alguma área você tem. E não tem problema também se daqui 2 meses você quiser trocar. Não, você segue, vai, começa a falar dessa área nova e não para, né? Mas é importante esse posicionamento em uma única área para que você consiga criar a percepção de autoridade na cabeça das pessoas. Essa é a intenção. É fazer com que a pessoa entre no seu perfil e fale, não, eu quero que ela seja minha advogada, eu quero que ele seja o meu advogado. Então, essas questões são muito importantes, né? As estratégias a gente vai aprendendo com o tempo, até porque Instagram é teste. Então... Tem um post que pra mim dá muito certo, mas que pra vocês pode não dar certo. Eu fico vendo isso, né? Às vezes a gente vê um perfil assim, nossa, essa pessoa viralizou ou, tipo, atingiu muita gente, ganhou muito seguidor desse jeito, a gente vai lá e faz e, tipo, cri, assim. Fica, aí você tem que testar o que faz sentido pro seu público, e uma coisa também que eu costumo falar, porque tem muita gente que não filtra o conteúdo que consome. E é importante saber filtrar. Porque tem muitos advogados também, não só advogados como outros profissionais, que mostram uma realidade diferente do que é. Mostram uma advocacia, mostram uma outra profissão, que a gente sabe que não é a realidade, porque a realidade é sempre muito difícil, né? E as pessoas ali na internet, elas mostram o que elas querem, elas como mostram se fosse fácil o também, que é né? bonito, elas mostram o contrato de não sei quantos dígitos que ela fechou, mas tá sempre mostrando coisa boa, né? A gente gosta de falar de coisa boa, mas a gente precisa filtrar o que é interessante e não é interessante pra gente, até porque a gente pode acabar desistindo por conta disso, né? Por que fulano chegou lá? Por que fulano tá lá e eu não estou? Então, é bom evitar essa comparação também, até porque você tá começando sua carreira hoje, mas aquele advogado já tá há 10 anos de estrada, né? De caminhada. Então, não tem como você ficar comparando desse jeito. Então, é focar no seu, é focar nesses advogados, nesses estudantes serem melhores do que eles mesmos, né? Já então, foram, né? Hoje eu sou assim, amanhã eu quero ser melhor, né? E não, fulano é daquele jeito, eu quero ser melhor do que ela. Nossa, legal. É isso aí. Camila, queremos agradecer a sua participação aqui no podcast. Estamos muito felizes. Tenho certeza que você agregou muito conhecimento para esses jovens advogados, para os jovens estudantes que estão aí no início de carreira. Sigam a Camila, tá? Porque tem muito conteúdo bacana. A gente vai deixar o arroba aqui embaixo. Vamos deixar o arroba. Isso. Siga também Muito o nosso Instagram, Jus Desesperante. Segue lá, não deixe de seguir, não deixe de compartilhar os nossos vídeos. Manda para algum colega que acabou de se formar, saiu da faculdade, pegou a carteira agora. Não deixe de compartilhar, porque vai ter muita galera boa, assim como a Camila, né?
Isso aí. Camila, obrigada. Gente, Camila veio de longe. Olha, como eu falei, começamos grande, mas quando estivermos maiores, você estará aqui de novo com a gente, tá bom? Então, assim, todo mundo que acreditou nesse projeto, que tá aqui com a gente, investindo tempo, conhecimento, apoio, a gente jamais vai esquecer, pode ter certeza disso. E vai estar gravado aqui no YouTube pra gente lembrar de novo, né? Então, gente, muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela companhia. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, vai no Instagram, tudo aquilo que vocês já sabem, que a gente precisa desse apoio de quem gosta do nosso trabalho pra continuar, pra crescer. E assim, queria te agradecer. Ai, aquele momento que... Amiga, você sabe que eu choro, né? Gente... Duas choronas. Eu choro. Mas queria te agradecer, nosso primeiro podcast. Tô muito Verdade. feliz. Eu Gente, que agradeço. eu faço mico, né? Você sabe que sem você eu não teria conseguido. Já quase infartei aqui. Mas você sabe que Deus faz tudo da forma que tem que ser, né? E graças a Deus a gente tá aí, firme e forte. Vamos continuar, isso é só o começo. Começamos grande. Começamos grande. Agradecer mesmo também até os patrocinadores. A gente teve uma galera que super apoiou, que tá apoiando o nosso sonho. E contamos também com mais patrocinadores. Se você quer nos patrocinar, nos chama aqui no entre direct. em contato. Garotas propagandas, assim, entendeu? Super dinâmicas. Vocês não vão se arrepender, porque a gente divulga mesmo. E consome então é o produto. Isso. Consome bem, tá? Mas da próxima eu vou passar lá no Nova Estrela e vou pegar o chopp de vinho, né? Porque não é minha praia a cervejinha, mas o vinho, amor. Estamos aqui, ó, sabadão, Camila. Pega no dia que eu voltar. Ah, pode deixar. Sabadão, Camila. Sabadão, gente, um brinde. E muito obrigada pela audiência. Um beijo grande.